Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn. E aí vocês estão vendo a bela paisagem no jogo Dishonored 2. Cara, esse é um jogo sensacional. Eu joguei o Dishonored 1 já faz aí um bom tempo. E eu fiquei de jogar esse 2 aqui, só agora eu estou jogando ele. E eu percebi que esse jogo é melhor do que o primeiro. O primeiro jogo tem um personagem principal, que eu esqueci o nome dele. Mas esse segundo, você pode jogar com o personagem principal do primeiro jogo e jogar com a filha dele, que é esse personagem que eu estou jogando aqui. Então você pode ver que os detalhes gráficos aqui nessa parte são muito interessantes, né? E o jogo tem um gráfico que mistura um pouco de realismo com um pouco de, sabe aquelas figuras rústicas, como se fosse uma pintura de arte, alguma coisa assim. Então essa leve mistura, como vocês podem ver aí. E tem uma coisa nesse jogo aqui que me impressionou e que foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi, foi a água desse jogo. A água desse jogo é uma das coisas mais impressionantes que eu vi até agora nos videogames. Ela é bem realista, é uma das mais realistas que eu já vi. E às vezes eu fiquei ali parado no jogo olhando a água e como ela se mexe, como as ondas ali se mexem, e eu fiquei olhando por muito tempo. E tem algumas paisagens como essa aí, por exemplo, olha o céu ali, conforme a luz do sol tá ali, né? A forma que a luz do sol, os pássaros voando ali. Então é um jogo ali que enche os olhos. Embora quando você tá nessa parte aí dos gráficos, você vê uma textura, um tipo de gráfico mais rústico, que remete a um quadro, como se fosse uma pintura de parede, né? Daqueles quadros famosos e tal. Então, é, existe esse contraste no jogo e eu achei que a parte da natureza, o céu, os pássaros, a água desse jogo é muito bem feito e eu fiquei admirando isso por um bom tempo, viu? Vou falar para vocês que eu gastei um bom tempo admirando essas partes do jogo. Bom, mas em relação ao jogo em si, como eu disse, eu estou jogando com a personagem principal deste jogo, embora você possa escolher entre o personagem principal do primeiro jogo para fazer uma campanha nesse jogo. A história do jogo aqui é baseada na filha desse personagem principal, que se chama Emily. E eu estou jogando com ela, né? E aí, esse jogo você tem. Eu vou contar um pouquinho da história aqui. Eu não costumo falar de história do jogo, né? Pra também não estragar a experiência de ninguém. Mas só para você entender sobre o que é esse jogo. É um jogo em primeira pessoa. E ele conta a história. Esse 2 aqui conta a história dessa Emily, que era uma imperatriz no país dela, e outras pessoas, os vilões do jogo, tramaram contra ela para tirar ela do trono. Então eles inventaram notícias sobre ela, dizendo que ela era uma pessoa que era ditatorial e eles contrataram alguém para sair matando pessoas que falavam mal do governo dela. Então sempre o jogo dá o nome de Assassino da Coroa. É um dos que você vai encontrar aí atrás, né, para poder encontrar esse assassino da coroa. Então esse assassino da coroa era uma pessoa que matava quem falava mal dessa Emily, né? E aí as pessoas se revoltaram, então esse pessoal assumiu o governo dela e expulsaram ela e queriam até matar ela, né? Então você começa o jogo fugindo do próprio palácio lá na cidade dela e aí você vai dentro do jogo encontrando pessoas que vão ser seus aliados e vai descobrindo como você vai conseguir reativar, né, reabilitar o seu trono. Então o objetivo do jogo é esse, é estabelecer novamente o trono da Emily, que era a imperatriz aí do país dela, né, nesse caso. E aí você vai restabelecer esse trono. Então você, durante o jogo, vai passar por vários lugares, vai encontrar aliados, vai encontrar muitos inimigos e você vai ter os objetivos dentro das fases, das missões que você vai ter que cumprir. Então você vai ter vários caminhos para poder seguir, né? Você vai passar por vários lugares legais e eu acho que uma coisa muito legal desse jogo também é os combates, né?
e o sangue que é jorrado na tela. Inclusive eu coloquei alguns vídeos curtos aí de trechos, um que eu achei engraçado, né? O cara caindo da escada. Essa é uma parte engraçada e legal também do jogo, porque o inimigo, quando ele está correndo, se ele estiver muito desesperado, ele se deixa levar por aquela emoção. Então às vezes o cara está correndo na escada, ele tropeça e cai. Ou às vezes o cara está correndo para cima de você, também ele escorrega no chão e cai. E te dá a oportunidade de você matar ele. Às vezes, quando vem muitos inimigos e você começa a matar um monte de inimigo, algumas pessoas com medo, alguns inimigos ficam com medo e começam a correr de você e pedir ajuda. Isso é uma coisa sensacional no jogo. Eu não sei qual o ano que esse jogo foi lançado, mas é da geração passada, provavelmente de PS4 e Xbox One. E esse jogo realmente impressionou bastante. Eu não gostei muito das figuras, né? Assim, o modelo dos bonecos dos personagens, eu não gostei tanto, não é o estilo gráfico que me agrada. Mas é o menos importante. É o estilo gráfico mais rústico, misturado com uma paisagem realista dentro do jogo, já me chamou bastante atenção. E a gameplay do jogo é sensacional também. Então você usa dois modos de jogo importante, que é o modo stealth, que é o modo em que você está aí vendo essas imagens. Esse modo que você vai devagar, você se esconde dos inimigos, você pega os inimigos de surpresa, mata eles silenciosamente. Aliás, você tem duas opções no jogo. Você pode matar o seu inimigo ou você pode deixá-lo inconsciente. Então o jogo te dá essa opção. Então às vezes você vai pegar alguém por trás e você deixa a pessoa inconsciente. E aí, quando essa pessoa está inconsciente, você tem a opção. Você pode matar a pessoa enquanto ela está inconsciente ou simplesmente deixar ela inconsciente. E enquanto ela está inconsciente, ela não vai mais acordar, né? Então, no jogo, você pode ficar 2 horas lá perto da pessoa inconsciente que ela não acorda mais, mas ela está inconsciente. E o jogo também tem esse modo. A cada missão que você vai cumprindo, o jogo te dá uma nota, uma nota não de número, mas uma nota de que perfil você é. Se você mata muita gente, você fica com um perfil mais agressivo, um perfil, alguma coisa assim, né? Até porque o jogo não tem só um final, ele tem alguns finais que vai depender do seu perfil. Então se você passou a maioria do jogo sem matar muitas pessoas, você vai ter um tipo de perfil e vai ter um tipo de final. Se você foi mais agressivo e matou muita gente, você vai ter um outro tipo de perfil e vai ter um outro final também. Então, se eu não me engano, acho que existem 2 ou 3 finais diferentes, né? E na verdade eu só cheguei e zerei uma vez só e eu vi um final só. E o meu perfil é um perfil mais agressivo, né? Porque eu, assim, quando dava para deixar o inimigo inconsciente, eu deixava, mas quando não, eu realmente matava e eu gostava mesmo do sangue, principalmente num trecho que eu postei aí recentemente, que foi um trecho em que eu enfrentei vários inimigos ao mesmo tempo. Mas de forma geral, esse jogo é excelente. Quem não jogou, jogue. Esse jogo está disponível na Game Pass, né? E você pode jogar ele. Esse jogo é muito bom. Dishonored 2 é um jogo excelente. Valeu muito a pena jogar. Um jogo bem divertido e talvez eu traga ele jogando aqui mais vídeos dele para o canal. Por enquanto eu só queria mesmo falar mais ou menos do básico do jogo. E é o jogo que vai te trazer uma experiência incrível. Jogue esse jogo e vocês vão ver se você gosta desse estilo de jogo, né? Um jogo de aventura que você pode alternar entre você ir andar silenciosamente ou você bater de frente com os inimigos e poder matá-los. Você vai realmente gostar bastante desse jogo. É um jogo que eu não conhecia, né? Eu joguei o Dishonored 1 na Game Pass também e depois de muito tempo eu fui jogar o segundo jogo da série e ainda tem um terceiro que eu vou jogar também, mas vai ser mais pra frente. Então, por enquanto, esse jogo aqui me impressionou bastante, superou as minhas expectativas e realmente eu recomendo bastante. Beleza? Era isso por enquanto, né? Dá uma olhada nesse jogo, pesquisa na internet mais um pouco, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tipo de jogo aí. E eu acho que sim, vale muito a pena e é um jogo que está disponível na Game Pass e eu joguei no Xbox Series S. Vou ficando então por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.